Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Final de semana chegou, os campeonatos europeus estão pegando fogo, inglês, italiano, espanhol e por aí vai. E você que é bom de palpite, faça suas apostas na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Além de apostar com segurança, melhores cotações do mercado e tranquilidade na maior bet do mundo, vocês ganham bônus no primeiro depósito quem usar o cupom promocional Futebolaco, com T mudo e CO no final. É só no primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200 eles dobram para você. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 1.000, vira 2.000, 1.200. 2.400. Além de apostar com segurança, tranquilidade, melhores cotações, ganhando bônus, vocês ajudam o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho, quer a continuação do canal Futebolaço no ar, esse parceiro comercial é fundamental pra gente. Então te faço um pedido, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal e se cadastrem lá. Pô, Dieguinho, mas eu não vou apostar esse final de semana. Não tem problema. Deixa o seu cadastro feito. Quando você quiser fazer a tua fezinha, tu já tem um cadastro feito. E aí você pode se divertir, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Agora, vamos aqui às informações. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente. A gente chegou ao final da temporada e é agora que a hora que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Tudo que a gente vai viver na temporada 2024 começa agora, e o Vasco tem que dar uma acelerada, já que decidiu fazer uma reformulação completa. Tá sendo muita gente demitida. Teve mais uma hoje, a assessora de imprensa do Vasco, Sara Borborema, acabou de emitir um comunicado se desligando do Vasco. Não sei se terão mais alguns outros profissionais no decorrer do dia. Com a Sara chega a 9ª demissão até aqui. Então as coisas estão modificando e já tem clube se movimentando. O Fluminense ontem acertou a contratação do Renato Augusto, que não fica no Corinthians. Tá livre no mercado do Corinthians também o zagueiro Gil, o meia Giuliano, todos dispensados do Corinthians. E o Soteldo tá próximo de ir para o Corinthians. Então o mercado já começa a se movimentar e o Vasco não tem diretor executivo. Tem que acertar esse novo profissional. Lembrando que agora, segunda-feira, entre segunda e quarta-feira, lá em Berlim, os clubes que são partes integrantes do 777 Futebol Group vão fazer a reunião para definir planejamento e orçamento para 2024. A intenção do Vasco é fechar esse diretor executivo já nesse final de semana para poder dar celeridade no processo. Se não fechar com o executivo, até domingo, Johannes Spor, que vai representar o Vasco nessa reunião. Não vejo com bons olhos. Acho que teria que ter alguém do Vasco, diretamente do Vasco, para representar o Vasco e que já fosse o novo diretor executivo. É para correr, porque já tem clube aí se movimentando. A gente pode acabar perdendo algumas boas oportunidades de mercado. Beleza? Então vamos trazer a cabeça máxima, o presidente remunerado do Vasco, Lúcio Barbosa. Ele deu uma entrevista coletiva e eu gostaria de trazer para vocês detalhes importantes aqui para a gente ir discutindo alguns temas importantes. Primeiro, eu não vou me alongar muito, eu vou deixar com vocês o pronunciamento dele, agradecendo os profissionais que ajudaram o Vasco nessa temporada, vai explicar o porquê que demitiu o Paulo Brax e também disse que essa foi a última vez que o Vasco passou por esse sufoco aí, tá todo mundo insatisfeito dentro do Vasco pela temporada pífia, mas que a partir do ano que vem o Vasco vai ter investimentos altos e vai querer sim trazer jogadores do tamanho do Vasco. Então vou deixar com vocês, sempre sóbrio, Lúcio Barbosa, fazendo aí um pronunciamento desse encerramento de temporada. Confere. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pela presença da imprensa que acompanhou a gente aí nesse ano complicado. Queria primeiro agradecer a torcida do Vasco, que ficou com a gente quando foi possível. A gente sentiu muita falta da nossa torcida quando São Januário foi fechado. A gente resistiu e assim que a gente teve a torcida de volta, ela mostrou que ela faz sim a diferença e ela empurrou o time
nos momentos mais difíceis, como sempre. Sempre na história do Vasco aconteceu isso, desde a construção de São Januário. E a torcida mostra que não mudou. Ela recebeu essa herança e ela está com a gente até hoje. Então, obrigado, torcida do Vasco. Obrigado a todos os funcionários do Vasco, muito importante. E pode parecer pouca coisa, mas cada dia que a gente andava nos corredores de todas as nossas sedes e a gente via os funcionários se dedicando, trabalhando, com um sorriso no rosto, mesmo naqueles momentos que a gente sentia que eles poderiam ter alguma dúvida, eles não tiveram, e isso contagia. Então isso faz a gente ir além, e a gente foi além por todos esses funcionários, todos os atletas do Vasco, comissão técnica maravilhosa, que conseguiu virar um jogo que era... E acho que isso prova que quando todos estão juntos, todos os vascaínos estão realmente juntos, sem essa separação, sem essa separação política, às vezes, separação de gestão. Quando a gente está junto, a gente realmente é imbatível. E a gente conseguiu algo, de novo, que era tido como impossível. Então, tenho certeza que com essa união, continuando, a gente vai conseguir ir muito mais longe ano que vem. Esse é o nosso objetivo. E hoje de manhã, essa madrugada, essa manhã, a gente conversou muito e acho que o sentimento é mútuo. Ninguém está feliz no Vasco, a gente está aliviado e muito frustrado por tudo que aconteceu, por tudo que a gente passou esse ano, e todos nós somos responsáveis por isso. E foi muito realmente frustrante para a gente, e ontem saiu um peso das costas. E o que a gente conversou hoje de manhã é que a gente não pode mais aceitar isso. O Vasco, ele não foi feito para isso. O Vasco não merece isso, a torcida vascaína não merece isso. E ano que vem a gente vai fazer diferente. A gente quer brigar na parte de cima da tabela. Que isso é o Vasco. Essa é a verdade. E eu sei que é muito complicado falar um pouco da herança recebida e tudo mais. Eu sei que muita gente foca nos últimos 20 anos de dificuldades. Claro que isso atrapalha, né? A gente não pode mentir, a gente não pode ser hipócrita. Mas eu acho que se a gente perguntar a qualquer clube do Brasil se eles aceitariam receber esses 20 anos de, entre aspas, 20 anos de passivo, tendo os 105 anos de ativo, tenho certeza que todos eles aceitariam. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Eu acho que tem uma história muito bonita e a gente não pode esquecer, não pode deixar os 20 anos contaminarem os outros 105 anos de ativo. E é isso que a gente vai buscar, esse espírito que a gente quer para o Vasco, e é isso que a gente vai lutar para 2024, de 2024 em diante. Eu sei que é muito ruim terminar o campeonato da forma que a gente terminou, mas o nosso planejamento ele é de longo prazo. E quando a gente coloca em perspectiva um planejamento de longo prazo, é muito diferente de falar de planejamentos de 3 anos, de 4 anos, porque quando você tira essa fotografia, ou faz esse zoom num período tão curto, um ano ele é muito catastrófico. E quando a gente fala de um planejamento de 50 anos, um ano, claro que ele é importante, sempre vai ser, mas ele é menos catastrófico do que num cenário de 3 anos ou 4 anos. Então o planejamento é de longo prazo, a gente tem trabalhado junto com a 777, junto com o Clube de Regatas, Vasco da Gama, e de novo, mostrando que quando a gente está junto, o Vasco é imbatível. Gostaria de agradecer ao Departamento de Futebol, então todos os atletas, comissão técnica, eles demonstraram que eles foram capazes de virar um jogo que estava muito complicado. E em todas as viagens, todas as vezes que a gente vai no CT, o clima é de confiança, mesmo após uma derrota. Era muito difícil porque a gente via que a gente ganhava e não saía da zona de rebaixamento, e ganhava de novo, empatava, e às vezes tinha uma derrota, e era muito difícil virar aquele jogo, mas eu via em cada um ali, conversando com cada um no corredor, que a gente vai chegar lá, e como diz muito bem Emiliano e Ramon,
não caímos, não fomos rebaixados, porque desde o início foi acreditado que o Vasco ele não merecia isso. Por todo o trabalho de todo o departamento de futebol, o Vasco não merecia. E agora a gente chega nesse ponto final desse campeonato e a gente conseguiu livrar o Vasco desse rebaixamento com todo o trabalho de todos os funcionários do CT, comissão, diretoria, jogadores, todos os atletas, médicos, todos se dedicaram muito. Esse plano de longo prazo, ele traz de volta o projeto do Vasco sendo protagonista, que é o que a gente sempre quis, e a gente vai ser protagonista de novo. Claro que a gente não pode prometer nada matematicamente, mas a gente vai ser protagonista, a gente vai brigar na parte de cima da tabela. E a gente identificou que a gente precisa mudar o perfil, né? Isso não quer dizer que seja de alguma pessoa, que seja algum ponto especificamente melhor, algum outro ponto especificamente pior, mas a gente identificou que a gente precisa mudar o perfil. E por isso, como alguns de vocês já sabem, a gente conversou com o Paulo, a quem eu agradeço muito. A gente teve uma relação muito boa, eu espero que continue tendo mesmo que ele não esteja no Vasco. É um grande profissional, mas a gente entendeu que precisa mudar o perfil. E então hoje a gente comunica que o Paulo não faz mais parte da diretoria do Vasco da Gama e que nos próximos dias a gente deve conversar novamente sobre possíveis nomes. Então é isso. Obrigado novamente à imprensa que acompanhou a gente em todas as dificuldades e sempre com muito carinho, sempre com muito apoio e trabalho pra gente. Bom, e agora vamos passar por temas chaves dessa temporada 2023 do Vasco. Um consenso que é unanimidade para qualquer torcedor do Vasco é o seguinte: houve muita demora nas trocas de departamentos chaves do Vasco. O Barbieri era para ter sido demitido antes, o CEO Luiz Melo, era para ter saído antes. Então, muitas coisas acabaram acontecendo e o Lúcio Barbosa foi questionado se a análise interna é de que houve demora nas trocas aonde deveriam ter acontecido. Outro questionamento é sobre o desempenho apresentado do departamento de futebol do Vasco para a temporada. O Vasco escapou do rebaixamento na última rodada. Ele foi questionado se o objetivo do Vasco nesse ano era apenas não cair ou se o Vasco almejava coisas maiores. Logo, o desempenho de brigar até a última rodada contra a queda foi considerado ruim. Outro questionamento é se o Ramon Dias fica para 2024, já que na entrevista coletiva que eu destrinchei bem para vocês ontem aqui no canal, ele disse que não era momento de falar disso, que queria comemorar ali a permanência e depois com tranquilidade ele iria pensar nisso. Então, por parte do Vasco, há desejo que o Ramon Dias fique, lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2024. E também, qual vai ser a participação do Ramon Dias para a montagem do elenco para 2024. E aqui um tema importante: o Vasco ainda não tem diretor executivo. O Ramon já pode ajudar na contratação e o Vasco já pode contratar atletas ou não. Enquanto não chegar o novo diretor executivo, o Vasco não vai negociar com ninguém. Para encerrar essa parte, outra questão: ele foi questionado se realmente o Alexandre Matos está na lista dos favoritos para assumir o clube e também sobre a questão do aporte para a temporada 2024. É o ano da grana mais pesada. Em setembro está programado para entrar 270 milhões por contrato, sendo que essa grana sempre bate no período que a janela já fechou. Não adianta muito você ter um dinheiro só depois que a janela já acabou. E aí foi questionado se existe a possibilidade da antecipação desse recurso para o Vasco poder utilizar esse recurso já nessa janela, tá bom? Então o Lúcio Barbosa vai responder sobre isso. Aqui a informação que eu tô trazendo, tá? Os aportes acontecem em setembro, não é porque os caras tiraram da cabeça, não, deixa no final do ano que ganha mais tempo para pagar. É porque é o período que o contrato foi assinado. O Vasco aprova a Vasco da Gama SAF e encerra a venda de 70% do futebol em setembro. É igual você compra aí um carro financiado ou um apartamento, seja lá o que for. Você
tem ali um ano para pagar, né? 2 anos, 3 anos, 36 meses, enfim, da forma como você colocar. Vamos pegar um financiamento de carro. Normalmente as pessoas compram muito com 48 parcelas. Você começa a pagar no mês subsequente, né? Sendo que você, normalmente, o primeiro dia do vencimento é a data que você aprovou o financiamento. Então, você assinou o contrato de financiamento dia 20 de dezembro. A primeira parcela vem para onde? 20 de janeiro. Então, como o Vasco assinou o contrato com a 777 em setembro, eles têm um ano para fazer cada aporte, então em setembro do ano subsequente ia entrar o aporte. Então, pelo contrato ter sido firmado em setembro, todo setembro, né, 2022, 23, 24, 25, que é o último aporte, aí acabam os depósitos, tá? Então o Vasco está tentando costurar, antecipar isso, e o Lúcio Barbosa vai comentar também esses temas. Eu acho que nenhuma decisão no futebol ela é simples, né? Ela envolve muitas coisas e não só aquela coisa que às vezes a gente enxerga de imediato, mas cada decisão ela tem várias consequências. Então nada é simples. Eu acho que a gente demorou um pouco, sim, e por isso também que a gente está mudando isso, a gente aprendeu. Mas é difícil porque naquele momento, e de novo, quando a gente tem um projeto de longo prazo, eu sei que é um ímpeto nosso, né, e da torcida, que as coisas aconteçam muito rapidamente e que a cada dia tenha mudança, né? Mas não é assim que funciona, porque o projeto é de longo prazo. Mas claro, quando a gente identifica um erro, a gente tem que agir, e daqui para frente a gente pretende, né, agir, aprender com os nossos próprios erros e agir com mais velocidade. O objetivo era sim estar pelo menos na pré-Libertadores. É claro que a gente não coloca objetivos tão matemáticos, porque o futebol é aquilo de um jogo a gente joga muito melhor e perde, o outro a gente joga pior e ganha. Então não dá para prever matematicamente onde a gente vai finalizar o campeonato, mas a intenção era estar na primeira página da tabela, brigando lá em cima. E a nossa filosofia é sim ser competitivo, e é isso que a gente vai continuar buscando para ser competitivo. Como você falou, o Ramon e o Emiliano, eles falam muito em competir, e como você falou também, a gente fez uma campanha no segundo turno de G7, é isso que a gente busca, e é isso que a gente vai tentar melhorar ainda mais para 2024. Com certeza o Ramon tem contrato até dezembro de 2024, e nossa intenção é mantê-lo sim. Acho que ele já comprovou a qualidade que ele tem e onde ele pode levar o Vasco daqui para frente. É um trabalho em conjunto, claro que tem a opinião do Ramon e do Emiliano, e vai ter que trabalhar muito em conjunto com o próximo diretor de futebol. E eu acho que todas as partes têm que ser ouvidas sim, porque o Ramon já demonstrou novamente sua qualidade e ele vai saber qual tipo de peça que precisa, e o próximo diretor também. Ele vai saber qual tipo de peça que a gente precisa em cada lugar ali do campo e como é que a gente precisa mexer da melhor maneira para a gente, novamente, brigar na parte de cima da tabela. A gente vai falar sobre os nomes posteriormente, acho que hoje não é o momento. E sobre orçamento, a gente espera, até conectando com a pergunta do Fábio, a gente espera que o orçamento seja algo similar ao que nós tivemos esse ano. E sobre a janela de oportunidade, a janela de transferência e a janela da transferência do dinheiro, a gente conversa muito com a 777 e, como aconteceu esse ano, houve algumas antecipações pontuais por causa das necessidades, e pode haver ano que vem também. Bom, agora vamos falar sobre o coração do futebol e também o financeiro e quem gere essa situação, essas operações todas, que é a questão de CEO. 3 temas super importantes para a gente observar aqui. Primeiro, o novo diretor executivo do Vasco obrigatoriamente tem que ser alguém com um currículo de campeão, alguém que montou grandes times e tem um currículo vasto aí, com conquistas e grande êxito no futebol. Essa é a primeira pergunta. Segundo, o Lúcio Barbosa, que era CFO antes de assumir como CEO de forma interina. Para quem não sabe, o CFO é o chefe do financeiro, abaixo ali do CEO, que é quem gere todos os departamentos e é uma espécie de presidente remunerado. Digamos que ele é o elo mais forte, porque é quem comanda o dinheiro. Ele fazia essa função. Com o desligamento do Luiz Melo, ele assumiu de forma interina a pasta máxima aí da vasta gama SAF, que é o cargo de CEO.
Ele vai aproveitar e vai fazer um balanço do ano financeiro do Vasco na temporada 2023. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque algumas pessoas acham que o Vasco hoje é um clube multimilionário e tá tudo super bem, quando na verdade toda a dívida da associação foi transferida para Vasco da Gama SAF. O Vasco continua tendo os mesmos recursos que tinha no clube associativo, com a adição dos aportes da 777. Então o Vasco continua tendo que pagar aquela dívida enorme, mas a diferença é que o Vasco tem hoje as suas receitas que já tinha na associação, com o incremento das receitas da 777 dos aportes, tá? Então o Vasco continua tendo que investir no futebol, mas tendo que pagar a dívida. E ele vai fazer um balanço desse ano financeiro do Vasco. E ele encerra sobre essa questão dele. Como é que está a situação dele na Vasco da Gama SAF? Ele vai ser efetivado definitivamente como CEO ou existe a possibilidade dele voltar a ser CFO? Isso já foi definido. Como é que está essa questão? E o Lúcio vai falar um pouco do cargo que hoje ele ocupa. Confere aí. Com certeza, acho que isso é importante, mas novamente a gente vai falar de nomes mais para frente, mas isso é importante sim, isso pesa. Foi um ano muito desafiador, e não só pela parte financeira, mas pela parte de controles internos, de sistemas, muito complicado de gerenciar do ponto de vista financeiro também, até para você identificar quais são todos os itens. A gente tem quitado todas as dívidas com clubes. Era um compromisso nosso e é assim que a gente tem que colocar o Vasco no mercado, né? Isso que a gente está tentando mudar é difícil, muito difícil, porque a gente herdou uma dívida, a gente assumiu uma dívida de mais de 700 milhões, né? Que os 700 milhões elas são de dívidas líquidas, então a dívida bruta ela é um pouco maior, então é muita coisa para pagar ao mesmo tempo. Acho que é importante dizer que no último 1 ano e meio a 777 já colocou 310 milhões no Vasco, e novamente, ano que vem, mais 270. Então isso vai nos ajudar a colocar tudo em dia. Hoje eu tenho um grande orgulho do nosso time financeiro e de falar que está tudo em dia, né? Salário, imagem, 13º, férias, pagamento de dívida da RCE, CNRD. Então é muito complicado tudo isso, pagar tudo isso ao mesmo tempo, com todo o investimento que a gente deveria ter feito. E com a necessidade de um investimento maior ali na segunda janela, porque, novamente, a gente aprendeu, te viu que a gente estava numa situação muito delicada e agradeço a todos os membros do Conselho de Administração por terem entendido o nosso pedido, a nossa situação, terem aprovado esse investimento maior no futebol na segunda janela. E foi um ano de recordes para o Vasco, né, em todos os aspectos, de receitas, comerciais, de vendas de atletas, de despesas, de custos, de investimento. Como o Paulo falou ontem, a gente quase quadruplicou o valor do nosso time. Então, tudo isso acontecendo dentro de um ano é muito complexo e às vezes a gente sai dali do escritório falando, pô, a gente está demorando, né, para fazer algumas coisas. E a gente só percebe quando a gente dá um passo para trás, olha um pouco mais de longe e até conversa com outros clubes. Tudo que a gente fez, na velocidade que a gente fez, a gente só vai enxergar daqui para frente, né? Quando a gente estiver um pouco mais distante do ano de 2023 e olhar para trás e ver tudo que foi feito, a gente vai ver que, na verdade, foram decisões muito rápidas e a maioria acertada. Primeiro, sobre a decisão, né? de assumir, mesmo sabendo disso e mesmo naquela situação, eu acho que, na verdade... e não é clichê, mas eu acho que o Vasco precisando, a gente não pode dizer não. Então, sinceramente, eu aceitei sem pensar 2 vezes o desafio e aceitaria de novo, mesmo já sabendo tudo que a gente sofreu, mas eu aceitaria de novo porque a gente acredita até o último momento. E, de novo, se a gente unir todos os vascaínos, a gente viu o que a gente pode fazer, né, com todas as situações, São Januário, do campeonato, na mídia. Então acho que é muito importante a gente ter isso sempre em mente. E sobre a minha posição, a gente está conversando sim, existe a possibilidade de ficar. Fico muito feliz com essa possibilidade, muito honrado. E novamente, muito honrado de poder representar o Vasco, né, o time que eu sempre torci desde criança. Eu podendo fazer a diferença aqui de dentro é muito importante para mim. E também é por isso que eu vejo que a gente tem que
tomar mais ações, ser mais rápidos e tentar, obviamente, ser mais certeiro nessas decisões. Para finalizar, galera, outros temas chaves e assim a gente encerra. Primeiro, ele foi questionado se já tem um valor definido para investimento na temporada do ano que vem e também em que pé está essa situação da negociação com o novo diretor executivo e o planejamento para investimentos no CT. Em 2023 foi feito algumas melhorias, sala de musculação, a parte do estacionamento que tinha lama ainda quando chovia ali, foi cimentado boa parte e concretado outra, houve melhorias na identidade visual, muita parte, a troca do gramado, mais um campo disponível para treinamento, mas muito longe daquele projeto global do CT ficar todo pronto, com mini estádio, 7 campos, aquela estrutura de hotelaria e etc. Ele foi questionado se ano que vem terá esse investimento, porque a alegação foi que não dava para investir tudo que estava programado porque o terreno ainda não era definitivo, era uma concessão e nunca se sabe se mais à frente a prefeitura poderia pedir o terreno de volta. Outra questão, tem a reunião em Berlim agora, dos dias 11 a 14, para definir o orçamento e o planejamento de 2024. Ele foi questionado se o novo diretor executivo já estará nessa reunião e como está a relação com o Pedrinho. Vai aqui mais uma informação. O Pedrinho que sugeriu o nome do Alexandre Matos para o Vasco por um pedido feito pela Leila Pereira, tá? Informação do companheiro do lado Vozes do Gigante, jornalista brilhante do Rio Grande do Sul, o Ernest, me fugiu o sobrenome dele aqui, brilhante jornalista lá do Rio Grande do Sul, a Leila, que quase pulo de 10, a Crefisa deve ser a nova patrocinadora master do Vasco para a próxima temporada, sugeriu, num primeiro momento, o Pedrinho sugeriu o nome do Rodrigo Caetano, porém, o Vasco acha, a Vasco da Gama SAF, que o Rodrigo Caetano não se enquadra no perfil que o Vasco deseja para a temporada. E aí, a Leila sugeriu o nome do Alexandre Matos, eles tiveram uma parceria muito boa dentro do Palmeiras, e o Lúcio Barbosa vai confirmar que a relação com o Pedrinho está estreita. Para finalizar, a contratação desse diretor passa por um DNA definitivo. O Vasco vai escolher a forma como ele quer jogar e esse profissional tem que se adequar a essa metodologia ou não. O Vasco vai se adequar ao profissional que vai chegar. E por fim, e não menos importante, o Lúcio Barbosa vai deixar uma mensagem para o torcedor do Vasco que está tão magoado e chateado. E ele foi questionado também se teremos um presente de Natal para a torcida aí como um grande jogador. Confere. Sobre o orçamento, até por questões estratégicas, a gente não fala de números para o futuro, mas a gente vai sim estar presente no mercado para competir com os grandes times por jogadores bons que sejam do tamanho do Vasco e que consigam jogar no Vasco como os que a gente tem hoje, que não é qualquer um que consegue jogar no Vasco. Então, a questão de orçamento a gente não deve abrir. O que a gente vai abrir, obviamente, é o passado. Nas nossas demonstrações financeiras de dezembro, com toda a transparência que a gente sempre tem, a gente vai falar dos números e vai abrir todos os detalhes. Esse ano muito melhor do que o ano passado. Em relação ao diretor de futebol, nos próximos dias a gente deve conversar. E sim, concordo, a decisão tem que ser rápida. Então, nos próximos dias a gente deve, se Deus quiser, anunciar alguém já para assumir a cadeira. A gente tem um projeto específico para o CT e teremos investimentos grandes. Obviamente, é muito importante a infraestrutura, né? Tanto de São Januário como do CT, e a gente precisa dar as condições necessárias para o nosso time. E teremos investimentos grandes, sim, no CT. Sobre a reunião em Berlim, agora, como a reunião é para tratar do planejamento de 2024, não faria mais sentido o Paulo ir. E interinamente, enquanto a gente não anuncia o novo nome do diretor, o Johannes, que é do 777 Football Group, estará assumindo essa posição interinamente até a gente anunciar e o próximo diretor efetivamente sentar na cadeira. Sobre o relacionamento com a nova diretoria, muito boa. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com o Pedrinho. Comecei a conhecer os outros membros do time do Pedrinho e, de novo, acho que sempre que a gente se une, a gente já mostrou a potência que o Vasco tem.
E eu acredito nisso. Eu acredito que esse novo grupo, né, do Pedrinho venha para adicionar ao nosso trabalho. E se isso acontecer, a gente vai dar trabalho para os adversários. Com certeza tem que ter essa energia e tem que fazer parte da nossa filosofia, que é ter um time competitivo, agressivo. Então tem que se encaixar no perfil do Vasco. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Novamente, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, é o perfil do Vasco que as pessoas precisam se encaixar e não o Vasco mudar de acordo com a pessoa que chegar. Então vai ter que ter essa sinergia sim, vai ter que entrar com a nossa filosofia, com o nosso novo estilo de jogo. Sobre a última pergunta, sobre um grande jogador de Natal, a gente não pode prometer nada. O que a gente pode prometer é que os jogadores que chegarão para o ano de 2024 serão do tamanho do Vasco. Então a gente vai brigar como a gente brigou na segunda janela, com investimento pesado, para trazer o Vasco para a parte de cima da tabela e para brigar por campeonatos. E a mensagem para o torcedor é, de novo, de frustração. A gente não queria estar aqui, a gente não queria estar nessa situação. Infelizmente aconteceu. E de agradecimento, né? Eu acho que aquele mosaico foi uma singela mensagem para a torcida, para agradecer a todos os torcedores que sempre confiaram na gente. E mesmo em jogos muito difíceis, em derrotas muito difíceis em casa e numa situação muito difícil. Então a gente espera não passar mais por isso. De novo, a gente quer brigar na parte de cima da tabela ano que vem, a partir do ano que vem para frente. Bom, galera, então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas um vídeo importante, tá? Para vocês entenderem como é que estão as coisas hoje no Vasco, detalhe por detalhe, cada departamento e o que a gente pode projetar para a próxima temporada. Como dito pelo Lúcio, teremos investimento pesado e, segundo mesmo, chegarão jogadores do tamanho do Vasco e o Vasco quer brigar com os maiores clubes do país pela contratação dos melhores jogadores. Então, o feeling que a gente recebe é de que para o ano que vem é outro papo. O Vasco já tem uma espinha dorsal, já tem uma base de time e agora quer contratar os medalhões, né? Os camarões, a galera que vai chegar de fato para fazer a grande diferença para o Vasco já ano que vem entrar firme e forte em todas as competições. Beleza? Então é isso, assim a gente encerra a primeira edição, logo mais eu volto com a segunda. Vou passar um dia aí resolvendo várias questões particulares, não sei se eu conseguirei fazer os 3 vídeos, mas pelo menos mais um no fim da tarde ou já de noite eu trago para vocês a segunda edição, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e logo mais a gente volta. Valeu? Tamo junto!